do sexto ano, tudo bem com vocês? Desejo que estejam muito bem. Estamos aqui para mais um estudo, né? Então, nós estamos aí no PET volume 3, a semana 2, certo? E qual é o tema da nossa aula? O tema da nossa aula é problemas urbanos, da periferia aos grandes centros urbanos. Então, nós vamos tratar 5 itens aqui: programa de moradia popular, o transporte coletivo e infraestrutura, a violência urbana e os problemas ambientais urbanos. Prestem muita atenção. O primeiro item que nós temos que ver dentro desses problemas urbanos, o que é a urbanização, né? Por que ocorre a urbanização? A urbanização, ela ocorre devido à migração da população do meio rural para as cidades, de forma muito acelerada, rápida. Então, esse fenômeno da saída da população rural para a cidade, ele é chamada de êxodo rural. E nós podemos definir bem simples, né? Crescimento da população urbana em um ritmo mais acelerado do que a população rural, né? Levando à transferência, então, da população rural para o meio urbano. Essa urbanização, ela traz uma transição de um padrão de vida, tá? Porque antes, na agricultura, havia geração de emprego para todos. Como a agricultura foi mecanizada, a população rural ficou sem emprego, né? E veio para a cidade, para trabalhar no comércio, nas indústrias, na prestação de serviços. Então, observem a nossa chart aqui. Então, nós temos aqui o abandono da enxada, porque o latifúndio trouxe essa mecanização e provocou o inchaço das cidades, com os seus diversos problemas urbanos, tá? A urbanização no Brasil, ela é recente, é uma urbanização que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, ela ocorre também em todos os países subdesenvolvidos, emergentes, e essa urbanização, ela vem acarretando uma série de problemas urbanos. E se tem problema, precisa de solução, né? A parte desses problemas é ocasionado por fatores como uma industrialização tardia. O que é essa industrialização tardia, né? Que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. E nesse processo, então, as pessoas deixaram o campo, vieram para a zona urbana, o chamado êxodo rural, né? E chegando aí nas cidades, não teve geração de emprego para todos. Se não teve geração de emprego para todos, então houve a geração de muitos bolsões de pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades. Por quê? Quem tinha dinheiro da zona rural que veio para as cidades, eles compraram, adquiriram os terrenos nas partes centrais. E os terrenos tiveram uma supervalorização. E aquelas pessoas que não tinham dinheiro foi ficando para as áreas mais distantes do centro, certo? Esse problema das periferizações, em alguns casos, né? Em alguns não, em muitos casos, há um descaso do poder federal, estadual e municipal, que muitas vezes não investem adequadamente para solucionar aí esses problemas, certo? Então, lembrando-se que esses problemas, eles são maiores, mais frequentes nas grandes cidades, tá? Nos grandes centros urbanos, nas metrópoles. Um problema que... vamos ver essa imagem aqui. Então, olha, é uma ilustração para a gente ver esses problemas nas grandes cidades. Então, o trânsito caótico, falta aí a coleta do lixo, né? Nós vemos a carência de moradias, muitas pessoas ficam vivendo aí, aqui a pessoa está do lado de um prédio pedindo uma contribuição, mas nós temos muitas famílias que moram embaixo de viadutos, né? Então, o primeiro problema que nós vamos tratar é a questão do programa de moradia popular. Então, há uma carência de moradias populares e é um dos graves problemas no Brasil atual. As cidades, elas vêm aumentando, né, em número e população nos grandes e médios centros urbanos, de modo significativo. E aí, o que ocorre nesse processo? Esse processo
não dispõem de moradias adequadas para todos. E esse processo aí da falta de moradia, ele não é de hoje, ele já vem desde a década de 1950, certo? Um outro problema, às vezes, uma área de comunidade, um bairro popular, eles são aí, tem que fazer uma ocupação, eles são transferidos para conjuntos habitacionais. Esses conjuntos habitacionais são construídos com o recurso público, tá? No entanto, mesmo acontecendo isso, tem uma outra parte da população que não é beneficiada por esses programas habitacionais. E aí é necessário arrumar uma forma de se manter na cidade. Então, eles vão indo para as áreas mais distantes aí dos centros urbanos. É onde ocorre o aparecimento de novas comunidades, né? Essas moradias, na maioria das vezes, são precárias, são chamadas de moradias suburbanas. E por que suburbanas? Falta infraestrutura necessária, então água encanada, luz, né? O transporte coletivo e o que vem a ser uma solução. A solução, então, são os conjuntos habitacionais, mas muitas vezes eles são construídos distantes dos centros urbanos e não há atendimento na infraestrutura aqui, principalmente aí de transporte coletivo, tá? E em relação ao transporte coletivo, então ele é um problema muito sério nos grandes centros urbanos, né? O que é esse transporte coletivo? Ônibus, trens, metrôs, certo? Hoje, com a Covid, os ônibus, os trens, os metrôs, eles têm um limite para levar essas pessoas. E as pessoas têm que manter o distanciamento. E aí agrava mais ainda a falta de transporte coletivo, tá? Infraestrutura urbana, né? Então, já falei ali atrás, o que é essa infraestrutura urbana? A infraestrutura urbana está relacionada à luz elétrica, né? O tratamento, o esgoto encanado, as ruas pavimentadas, certo? E nós podemos definir infraestrutura, se refere ao conjunto de serviços básicos, então são serviços necessários, indispensáveis a uma cidade ou uma sociedade. Quais são esses serviços? Abastecimento e distribuição de água, né? Em alguns casos, distribuição de gás, a energia elétrica, rede telefônica. Hoje a rede telefônica, ela não é tanto mais um problema, porque antigamente nós tínhamos os telefones fixos. Hoje nós temos aí os telefones móveis, mas é necessário que tenha uma torre para que esse serviço chegue a toda a população. Serviços básicos de saneamento, então abastecimento de água tratada, do esgoto, né? Transporte público. Esses são aí os principais, tá? Um outro problema, voltando ainda nesse processo aí, nós vemos que uma pesquisa divulgada em 2016 constatou que cerca da metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto em suas residências. E 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e encanada. E se a água não é tratada, ela pode trazer uma série de problemas para a população, tá? A questão aí da violência urbana, ele é um problema comum também nas grandes cidades. Quais são esses problemas de violência urbana? Roubo, furtos, sequestros, agressões, violência no trânsito, né? São exemplos de violência que ocorrem nos centros e também nas periferias das cidades. Então, violência urbana é caracterizada pela desobediência à lei, vandalismo aos bens públicos e atentado à vida no âmbito aí das cidades. Origina-se na infraestrutura precária, né, a exclusão de parte da população socioeconômica, uma população que está desempregada, ou então pela baixa oferta de empregos. Ou se ocorre ofertas de emprego, ele é de baixa qualidade, tá? Existem outros fatores responsáveis pela multiplicação da violência, certo? Um dos fatores é a lentidão no sistema judiciário, que dificulta a aplicação da lei, tá? Um outro problema, a desigualdade e a ausência de políticas públicas voltadas para a geração de emprego e a distribuição aí de renda. Então,
Se há uma geração de emprego, já há uma melhor qualidade de vida para a população, tá? Os problemas ambientais. Então, os problemas ambientais nós vemos a poluição atmosférica, o esgoto não tratado, né? O destino de lixo que muitas vezes não tem um destino adequado. Aqui no nosso município, nós temos uma parceria de um consórcio intermunicipal que faz aí toda a coleta do lixo, tá? Lembrando que lixo é aquele material que não serve para nada. Aqui em Cachoeira nós temos também a Aclama e outras pessoas que fazem a coleta dos materiais descartáveis recicláveis. E quando ocorre essa coleta de material descartáveis, né, que são recicláveis, esses materiais são reaproveitados, são utilizados e eles contribuem para a geração de renda. Então é por isso que é muito importante que você aí na sua casa, junto com o papai e a mamãe, faça a separação aí do que é material descartável e do que é lixo. Esse material descartável, ele é coletado aqui em Cachoeira nas terças e quintas. O lixo tem uma coleta que é feita à noite, né? A partir das 6 horas, tem um cronograma por bairros e esse lixo é coletado segunda, quarta e sexta-feira, tá? Então é necessário colocar o lixo aí nos dias certos para evitar problemas urbanos, que é muito feio ver a nossa cidade suja, tá? Os problemas ambientais. Então, esses problemas ambientais também são maiores nas grandes cidades. Então, aqui nós vemos uma poluição muito intensa, né? O lixo, que é um problema sério, observe nessa imagem quanto material que poderia ser reciclado. E aí nós vamos ter os problemas aí de respiração. Olha como o ar está tão poluído que parece ter uma névoa aí, tá? Outro problema sério que nós vemos é a poluição visual e poluição sonora. Poluição visual, os cartazes que são colocados aí nos muros, né, em postes, isso é proibido por lei aqui em Cachoeira, mas o poder público não consegue fiscalizar tudo. Por quê? Muitas vezes as pessoas fazem isso também em horários noturnos, que não tem ninguém na rua, tá? Era um problema muito sério em campanhas políticas, né? Que colocavam as propagandas. Hoje já é um pacto entre os candidatos que não se use mais esse tipo de propagandas. Isso aqui no nosso município, que tem alguns municípios que no dia que termina a eleição há uma poluição visual muito intensa. A poluição sonora é crime, então muito cuidado quando você tiver o seu carro com som muito alto, isso é um crime, pode levar até a pessoa a uma surdez. E não é só do carro, né? Caminhões barulhentos, os meios de transportes aéreos, né? Um som muito alto na casa ali do meu vizinho que estiver me perturbando, ela é um crime. Imagina se eu estivesse gravando a aula agora e de repente alguém liga um som enorme, ia atrapalhar muito, né? Tá só um passarinho lá cantando alegremente, certo? Nessa poluição aí, nós vemos então, gerada pelas fábricas, né? O excesso de lixo pode causar essa poluição e aqui em Cachoeira, infelizmente, né, na caminhada que eu estava fazendo, eu já percebi vários locais com muito lixo. Isso não pode acontecer de forma nenhuma, ainda mais que o município oferece a coleta aí do lixo, tá? Chega por hoje, até a próxima aula. Faça as atividades com muita atenção. Um grande beijo a todos.